Glória a Deus. Romanos 13, do 11 ao 14. Amém, veio não, tá? Romanos 13, do 11 ao 14. Viva na expectativa da volta de Jesus. Amém? Romanos 13, do 11 ao 14. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite. Muito obrigado pela Tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações. Eu oro para que através dela, por intermédio dela, Teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar e em tudo nós possamos experimentar e desfrutar do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Exalta, glorifica, santifica o Teu nome através desta mensagem sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Viva na expectativa da volta de Jesus. A volta do Senhor é um assunto que, rotineiramente, nós precisaríamos falar mais dele. Nós vivemos em um período onde nós mesmos queremos ouvir muito aquilo que massageia o nosso ego e pouco aquilo que abre os nossos olhos. E é claro que a palavra do Senhor, ela precisa ser temperada, né? O que a gente entende? Que a palavra de Deus, ela tem que ter um pouquinho de tudo. Ela tem que ter encorajamento, ela tem que ter fortalecimento espiritual, e ela tem que ter exortação também. É um caminho mais fácil até partirmos só para um desses pontos. Se eu quiser que seja mais fácil para a minha pregação, embora eu não sei se tem jeito de pregar de forma fácil, eu ainda não descobri esse método. Se a gente queria assim, uma forma fácil de pregar, para o pregador, para quem está falando, adotar um caminho só, uma linha só, facilita o processo. Então, se eu falar só de autoajuda, ou se eu falar só de exortação, né, só de correção, eu vou me sair melhor do que conseguir passear em ambas as expectativas bíblicas que a palavra tem no nosso coração. Então, o ideal é que essa palavra que é ministrada na igreja, ela seja temperada. Ela passe a mão na sua cabeça, te dê colo quando você precisa. E essa palavra também chame a sua atenção e te corrija, para que você possa andar nos trilhos certos. Particularmente, acredito que nós precisamos mais ser corrigidos que acariciados. Não é? Por quê? O período de tempo que nós estamos aqui dentro é muito pouco. Então eu tenho muito pouco prazo para mostrar a você a direção certa, a forma correta, o caminho certo para que você possa caminhar em direção a Deus. O nosso prazo aqui é muito pequeno. Nossos cultos de segunda-feira, de quinta-feira, projeto Dorcas, são pouco frequentados. O nosso culto mais frequentado é o culto de domingo à noite, né? Então,
nós temos aqui 40, 50 minutos, que é o tempo que eu levo numa mensagem, ou os irmãos que estão aqui, né, Fernando, outros irmãos, para trazer uma mensagem ao seu coração, 40, 50 minutos diante de uma semana inteira. Então eu particularmente acredito assim, que se eu puder te mostrar os erros, te apontar o caminho, te ajudar a corrigir as falhas, vai ser mais proveitoso do que ficar aqui falando apenas aquilo que você gostaria de ouvir. Mas entendo, como disse aqui, que a palavra precisa ser temperada, que nós precisamos sim de um carinho de Deus, e precisamos também da correção do Senhor, em momento oportuno, amém? Essa mensagem sobre a volta de Cristo, é uma mensagem que pouco hoje nós escutamos. Nós quase não ouvimos igrejas, pastores pregarem mais sobre a vinda do Senhor. Salve a exceção, esse período de pandemia, claro, e também de eleições, que nós ouvimos muitas coisas relacionadas à vinda de Cristo, mas o assunto não foi trabalhado como deveria, ou da forma que se deveria ser trabalhado. O assunto foi apenas mencionado. Se isso acontecer ao fim dos tempos, se isso acontecer é porque está chegando a hora, olha, a Bíblia diria que seria dessa forma, que seria desse jeito. Então assim, essas coisas foram mencionadas, mas não foram abordadas da maneira como se deveria ser abordada. Eu acho até errado eu ter que ficar me justificando aos irmãos o fato de falar sobre a vinda de Jesus, porque é algo que deveria gerar em nós expectativas boas, amém? Você pode dizer isso comigo? Fala comigo assim: a volta de Cristo precisa gerar no meu coração boas expectativas. É o que a volta de Cristo precisa gerar em nós. Se você está pensando assim, aí você vê lá, né? A esquerda ganha as eleições. Ô Jesus, não volta não que eu tenho que casar primeiro. Ô Jesus, não volta não porque eu tenho que consertar aquele negocinho na minha vida lá que está ruim. Ô Senhor, não volta não porque eu ainda não fiz aquela viagem que eu tanto sonhava. Ô Senhor, né? Segura aí mais um pouquinho, e tá quase, deixa eu pelo menos aproveitar. A palavra que nós usamos, eu ainda não aproveitei nada. Espera, se esse é o nosso pensamento, algo está errado com aquilo que nós cremos. Você concorda comigo? O cristão deveria estar desejoso. Nós deveríamos estar falando a frase que falamos aqui, após a ceia do Senhor. Ao ver as situações bíblicas acontecendo, nós deveríamos falar assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, para me buscar, para me levar, para que eu esteja contigo. Se as nossas expectativas relacionadas à vinda do Senhor são ruins, irmãos, algo está errado com aquilo que nós cremos. A expectativa pela vinda de Jesus, ela precisa ser uma expectativa de alegria, de satisfação, de desejo. Ah, pastor, mas a gente ainda tem muito o que viver. Ah, pastor, é apocalipse, besta, monstro, aqueles trem tudo acontecendo, isso é ruim. Irmãos, eu estou vendo que nós estamos acreditando de maneira errada, porque nós não fomos chamados para esse mundo, nós fomos chamados para o vindouro, para a nova Jerusalém celestial. Vida com gozo, paz e alegria, você não terá nesta terra. Você vai viver nessa terra momentos de bonança, momentos de adversidades, momentos bons, momentos ruins, alegria completa, gozo eterno
infinita paz é só depois que Jesus voltar. Essa precisa ser a nossa esperança e a nossa expectativa. Como viver? A pergunta é: como viver até que o Senhor venha? Até que o Senhor venha, como você deve se comportar? É um assunto que eu gosto muito de falar. Você já deve ter ouvido essa frase dita por mim várias vezes. O que o cristão faz até que Jesus venha buscar? Existe um modelo de vida, existe um cronograma, existe algo pré-estabelecido para que eu e você possamos fazer para aguardarmos e, consequentemente, participarmos da vinda do Senhor. João falou sobre o assunto, aliás, o próprio Senhor Jesus falou sobre o assunto. Como disse a você, durante 6 meses na escola dominical nós estudamos exaustivamente quando Jesus falou sobre esse assunto, que foi em Mateus capítulos 24 e 25. João falou sobre esse assunto, os demais discípulos e apóstolos também falaram sobre esse assunto, e Paulo, por diversas vezes, falou sobre esse assunto. Eu chamo a sua atenção para as 2 cartas à igreja de Tessalônica. 1º e 2º Tessalonicenses é apenas sobre esse assunto. Mas não apenas em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também mencionou sobre: até que o Senhor venha, como eu me comporto? Na expectativa de que Cristo venha me buscar, qual é o comportamento que eu preciso adotar, enquanto servo, chamado, escolhido por Deus, até que Ele venha me buscar? Um dos blocos de textos mencionado pelo apóstolo Paulo é justamente o texto que nós lemos, de Romanos capítulo 13, do 11 ao 14, que diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quanto no princípio cremos. Olha que fator interessante. Quem aqui tem mais de 30 anos de evangelho? Ó, temos uma galera aí, tem uma turminha. 20 anos de evangelho, levanta a mão. Aí já melhorou. 15 anos de cristão, né? Aí, ó, mais de 15 anos. Há quanto tempo você escuta que Jesus vai voltar? Desde os 30 anos, né, Silvio, irmão Milton, desde os 30 anos, né? Se escuta, ó, Jesus vai voltar. Então, é hora de despertar mais ainda. Porque a vinda do Senhor está mais perto agora do que quando você creu há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás. Hoje está mais próximo. Então é hora de despertar do sono. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Eu gosto muito dessa expressão, né? Nós estamos na alta madrugada, na alta noite, e o dia vem raiando. Não se assuste com o que eu vou falar. A sua vida é a noite, e o dia, meu irmão, é a nova Jerusalém, depois que Cristo te buscar para estar com Ele. Lá é dia, sinônimo de alegria, felicidade, renovo, coisas novas, oportunidades novas, vida nova. Então a noite já é alta e o dia vem raiando. Que dia que vem raiando? A vinda do Senhor, a eternidade. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo faz algumas exortações sobre como devemos viver nesse tempo. Não basta discernir o tempo, precisamos viver em conformidade. Paulo usa 3 imperativos: deixamos, revistamos e andemos. Esses 3 verbos precisam governar o nosso pensamento, como governava
o pensamento do apóstolo Paulo. Conseguiu compreender o que eu quero dizer a você? Não basta discernir. Quando você olha à sua volta, aos acontecimentos que nos rodeiam, nós discernimos muito bem que Cristo está voltando. É fácil, é nítido, irmãos, percebermos os sinais da vinda do Senhor. Eu poderia enumerar diversos sinais aqui para você. Nos faltaria tempo. Quantos domingos nós gastamos de escola dominical para falar sobre os sinais da vinda do Senhor, mencionados em Mateus 24? Os sinais são muitos: pecado, prostituição, degradação do gênero humano, a forma como a igreja está vivendo, a forma como a sociedade está vivendo, os acontecimentos globais, os acontecimentos em Israel, os acontecimentos em Jerusalém. Discernir que o tempo está perto, até você, que não tem boas expectativas com a vinda do Senhor, porque quer casar, quer ter filho, quer viajar, quer gastar dinheiro, quer aproveitar a vida, até você consegue discernir o tempo. Mas não é necessário apenas discernir o tempo em que nós vivemos. Nós não podemos apenas discernir o tempo. Precisamos viver em conformidade com aquilo que a Bíblia estabeleceu para que nós vivêssemos, para participarmos desse tão glorioso dia. Nesse texto do apóstolo Paulo, nós temos 3 imperativos. O que é imperativo? Imperativo é ordem. 3 ordenanças do apóstolo Paulo, né? Significa que é para fazer. Quando algo é empírico, quando algo é imperativo, significa que é para praticar. Isso mesmo, você não tem escolha. As 3 dicas que o apóstolo Paulo vai dar aqui, são práticas cristãs que nós devemos adotar como estilo de vida, como filosofia de vida, como pensamento. Você que vive por aí pensando que Deus é obrigado a te abençoar, que Deus é obrigado a te dar dinheiro, que Deus é obrigado a abrir para você todas as portas, que Deus tem que te curar de todas as suas enfermidades. Não é apenas isso que tem que permear as suas ideias. Você também precisa pensar no que você tem que fazer para chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. É claro que Deus quer e vai, e eu profetizo sobre a sua vida, Ele vai te abençoar, abrir porta e curar a enfermidade, aleluia. Mas nós não podemos pensar única e exclusivamente nisso. Nós temos que ter no nosso pensamento e no nosso coração também, aquilo que precisamos praticar até que o Senhor venha. Primeiro imperativo de Paulo, no versículo 12, do capítulo 13, parte B. Deixemos as obras das trevas. Vou ler para você, não é um texto bíblico, é um comentário. Não basta estarmos acordados, precisamos despojar-nos das obras das trevas. Precisamos vestir a armadura da luz. Um soldado não vive de pijamas. Ele se atavia com roupas próprias para o combate. A vida cristã não é um spa espiritual, mas um campo de batalha. Primeira ordem do apóstolo Paulo até que o Senhor venha: deixemos as obras das trevas. Quando nós falamos que você foi salvo do quê? Você foi salvo da pobreza, da miséria, da enfermidade? Você foi salvo do diabo, do inimigo? Não, meu irmão. Você foi salvo do pecado. Então, agora que você é salvo do pecado, você precisa se dispor
das obras das trevas. Significa que aquilo que você fazia, que vai contra o caráter de Deus, você não faz mais. Significa que aquilo que você fazia, que desagradava o coração de Deus, você não vai praticar mais. Abra mão das obras das trevas. Abandone as obras das trevas. Quais são as obras das trevas? O pecado. Versículo 12, parte B, né? Deixemos as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. O período que nós estamos passando aqui nessa terra, que foi limitado em Gênesis, capítulo 6, a 120 anos de idade, né? O homem vivia mais, aí chega num determinado momento, Deus estava vendo que isso não era bom, que o homem vivesse muito, literalmente por causa da experiência que ele estava adquirindo, das coisas erradas que ele estava fazendo. Então até Noé, o homem vive 900, 700, 600 anos. E depois de Noé, Deus estabelece para que o homem viva apenas 120 anos. Então há algo pré-estabelecido. 120 anos é a sobrevivência do homem. Menos que a de um animal, né? Tem uma tartaruga, não sei se você viu a reportagem essa semana, tem uma tartaruga na Inglaterra, que é o ser vivo mais velho do planeta. Ela completou, esqueci o nome dele, ele completou, né, 190 anos de idade. Nasceu em 1832 a tartaruga, 190 anos de idade, né? Tem uma tartaruga que está vivendo mais que nós. Deus limitou, 120 anos seria o nosso tempo de vida. Moisés disse no Salmo 90, o Salmo 90 é um salmo de Moisés, né? Que o homem viveria no máximo 70, 80 anos, e o que passasse disso seria enfado da carne. Então esse período de no máximo 120, em média 70, 80 anos que nós vivemos aqui nessa terra, eu tenho que saber duas verdades sobre esse tempo. A primeira deles, esse tempo é passageiro. Meu lugar não é aqui. Eu estou aqui de passagem. Apóstolo Paulo diz que aqui nessa terra nós somos peregrinos, forasteiros, ou seja, você não é daqui. Sua casa é o céu, seu lar é a eternidade ao lado do seu Deus. Embora você nunca esteve lá, lá é o seu lugar. A expressão do Silvio aqui me chama a atenção, porque realmente esse é o nosso sentimento. Mas olha o que é Deus na nossa vida, né? Nós temos saudade de um lugar que nunca estivemos. Você nunca esteve lá, mas você tem saudade. Nosso lar é lá. Nosso lar é lá. Compartilhei com os irmãos que domingo eu fui à igreja lá em Bom Despacho, e eu tenho um bom sentimento quando eu entro na Igreja Batista Nacional de Bom Despacho. E é um sentimento que eu mesmo, comparado a esse sentimento do céu, literalmente, um sentimento que eu tenho. Porque é o seguinte, eu não sou da igreja de lá. Eu não nasci na igreja de lá. Eu não pertenço à Igreja Batista Nacional de Bom Despacho. Eu passei por lá durante 3 anos. Eu já estou em Lagoa da Prata há 13. E passei lá só 3. Eu passei em Bom Despacho, praticamente. Nasci na igreja, nasci espiritualmente na igreja em Pará de Minas. Sou filho da igreja de Pará de Minas. Mas sabe onde eu me sinto em casa? Na Igreja Batista Nacional de Bom Despacho. Quando eu chego lá, é como se eu estivesse em casa. É o sentimento que eu tenho. O sentimento que nós temos relacionado ao céu precisa ser o mesmo. Embora você nunca esteve lá, porque você foi criado na concepção, né? Dentro do útero da sua mãe. Então você não passou lá ainda. Nós temos uma saudade de lá. Essa é a nossa expectativa. Aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu tenho que aprender sobre esse tempo: ele é um campo de batalhas. Amém?
Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Jesus disse em Mateus capítulo 6, basta a cada dia o seu próprio mal. Efésios 6, versículo 13, vestivos da armadura de Deus, para resistir o dia mau, e no final de tudo, permanecerdes. Esse mundo que nós vivemos, ele é um campo de batalha espiritual. Você está num campo de batalha. Tem gente querendo o seu mal, ou é só eu no meu serviço que sofro perseguição? Tem gente no meu serviço que quer me ver na unha. Quinta-feira eu fui embora, uma pessoa passou perto de mim e buzinou, tipo assim, quer me ver na unha, tipo assim, se der tapé, se der ter vendido o carro, não deu conta de pagar, devolveu para o banco. Será que é só eu que passo perseguição? Não, você passa. Tem gente no seu serviço que você nunca fez nada de ruim para ele, mas ele quer te ver debaixo do pé, na bota, ele quer ver você sendo mandado embora. Tem gente até na sua família que quer o seu mal. Sempre tem aquele parente invejoso com dor de cotovelo, que não gosta de você. Sempre tem. Infelizmente, tem famílias que não tem, há exceções, né? Mas na grande maioria tem. Você sabe o que é isso, irmãos? É a batalha espiritual. Há invejas. No popular brasileiro, há olho gordo. Há ciúmes, há má intenções, e a nossa vida é um verdadeiro campo de batalha, não só naquilo que se levanta contra nós, mas até pelas dificuldades naturais, né? Eu gosto de trabalhar, para mim o melhor dia da semana é segunda-feira, porque segunda-feira é o dia de novas possibilidades, está começando. Eu gosto de coisas novas, então segunda-feira é uma benção. Não gosto da sexta-feira, eu gosto da segunda, né? Eu gosto de trabalhar. Mas todos nós trabalhamos também porque precisamos. É a nossa batalha. Se amanhã você não sair lá para a rifa, para a viagem, para o comércio, para virar massa de pedreiro, para ser chapa, para trabalhar na frente do computador, para empiar tijolo um em cima do outro, para varrer, para limpar, para cuidar dos meninos, para fazer comida, sua vida não vai. Amanhã a semana começa para todos nós. Isso é uma batalha. É ou não é? Tem dia que você não quer ir trabalhar. É ou não é? Tem dia que você queria ter a conta bancária cheia. Os 400 milhões da Mega Sena acumulada, enche os nossos olhos, né? No final de ano, se eu tivesse aqui os 400 milhões. Né? Todos nós pensamos assim, porque a gente queria acordar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, a casa limpa, um banquete de café da manhã esperando a gente, viajar, né? É o que a gente queria, na maioria das vezes. Mas a nossa vida, naturalmente, ela já é uma batalha. Espiritualmente não é diferente, meu irmão. Nossa vida é um campo de batalha. Então abre mão das obras das trevas e vista a armadura da luz, para que nós possamos alcançar o tão glorioso dia, aonde cansaço, fadiga, estresse, não será mais o nosso problema. Ah, que maravilha, né? Você passa estresse no seu local de trabalho? Eu passo. Pressão, vai, vende, pneu, peça de carro, tem que acabar, vamos, o dinheiro não dá para pagar, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos deixar de fazer? Não é assim, irmãos? Eu vou deixar para responder a pergunta se vai ter trabalho lá no céu, e até já falei sobre isso aqui na escola de profetas, mas lá no céu tem uma coisa que eu garanto para você que não vai ter: cansaço.
fadiga, estresse. Ah, isso lá não vai ter, pode ter certeza, não vai ter isso lá no céu. Então, vista a armadura da luz, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa armadura, para que você possa participar desse tão glorioso dia. Amém? Segundo, andemos como filho da luz. Romanos 13:13. Paulo passa da vestimenta adequada ao comportamento apropriado e lista 6 pecados tratados a falta de controle nas áreas da bebida e sexo e dos relacionamentos. Quais são esses pecados? Orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. John Stott disse: a falta de controle próprio nas áreas de bebida, do sexo e dos relacionamentos sociais contradiz totalmente um comportamento cristão decente. A segunda ordem do apóstolo Paulo para que nós possamos praticar até que Jesus venha é: você não vestiu a armadura da luz? Agora anda como filho da luz. Como filhos da luz, nós temos 3 grandes desafios a serem vencidos cotidianamente, né? Cotidianamente. Em 3 áreas mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo: bebida, sexo e relacionamento. São os 3 produtos mais tóxicos que a nossa carne enfrenta. O que isso significa? Que a prática dessas coisas é incoerente com aquilo que nós nos tornamos. Filhos da luz. 13:13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias, dissoluções, não em contendas, não em ciúmes. Se, presta atenção, se chegar o dia da volta de Jesus, em uma dessas 3 áreas você tiver problema, é problema. São áreas que nós temos que resolver, que nós temos que solucionar. Bebedices não é coisa de cristão. Crente não se embriaga. Crente não faz uso de bebida alcoólica. Bebedices é incondizente com a vida de um cristão que quer morar no céu. Se você quer só uma bênção aqui nessa terra, eu não sei se isso vai te atrapalhar. Se você quer apenas receber uma vitória, eu não sei se isso é problema para Deus te abençoar porque você bebe. Eu não sei. Talvez você bebe e Ele vai abrir uma porta para você. Porém, isso não quer dizer que bebendo você vai para o céu. Que usando bebida alcoólica, que ficando embriagado, você chega no reino do Senhor. Não chega. Porque isso é obra de filho das trevas. Não é filho da luz que pratica essas coisas. Não é filho da luz que pratica essas coisas. Filhos das trevas praticam essas coisas. Se eu tenho um problema com relacionamento e Jesus voltar, eu terei um problema. Ah, tem um parente que eu não converso com ele há 10 anos. Se Jesus voltar, é um problema. Ah, eu não converso com meu pai há 5 anos. Se Jesus voltar, é um problema. Ah, eu tive um problema com tal pessoa lá no passado. Só de você ser incomodado dessas coisas já significa que tem algo errado, né? Porque senão você não lembrava. Você sabe que você tem um negócio para resolver de falta de perdão lá no passado. Se não fosse importante, você não lembrava. Você lembra disso. Deixa eu te falar uma coisa.
Se Jesus voltar, você tem um problema. Falta de perdão é um grande problema que nos impede de entrar no céu. Aliás, falta de perdão nos impede de muitas coisas. Se você não perdoa, você não pode trazer sua oferta no altar. Se você não perdoa, você não vai para o céu. Se você não perdoa, seu casamento não vai dar certo. Se você não perdoa, você não pode orar. Você não pode orar. Diz a Bíblia, se você não perdoa, o pior para mim, se é que tem algo pior do que não ir para o céu, você não pode ser perdoado também. Não é assim que a oração do Pai Nosso diz? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado também. Então, cuidado com problemas relacionais. Falta de perdão, se Jesus voltar, você vai ter um problema muito grande. Conserta esse negócio. Dissensões, dissoluções, problemas com relacionamento, sabe o que é isso? Pessoas que causam intrigas, joga dentro da família um parente contra o outro, joga entre irmãos da igreja um contra o outro, dissemina contendas. Se você tem problemas assim, cuidado, se Jesus voltar vai ser um problema muito grande. Isso não é obra de filho da luz, isso é obra de filho das trevas. Quem é filho da luz não faz essas coisas. Quem é filho da luz não faz essas coisas. Então eu tenho que tomar muito cuidado com problemas relacionados a bebedices, com problemas relacionados a relacionamento e com problemas relacionados a sexo. A maior indústria global no mundo hoje são relacionadas à pornografia, à exploração. A maior parte dos nossos pecados, a nível de humanidade atual, está relacionado a isso. Se você tem problemas nessas três áreas, cuidado. Se Jesus voltar, você tem um problema grande. Você não vai ver o dia raiar. A sua noite será mais escura ainda do que já é. Você está achando sua vida difícil? Você ainda não, assim como você não conhece o céu, nenhum de nós conhece o inferno, né? Você acha que a alta noite está complicada? Não queira ir para densas trevas. Em terceiro lugar, para a gente finalizar, revistamo-nos do Senhor, versículo de número 14. Em vez de viver premeditando, como satisfazer os desejos da carne, o cristão deve revestir-se de Jesus, tornando-se semelhante a Ele. O Arne Winsberg tem plena razão quando escreve: o cristão não pode planejar pecados. Todos os deveres cristãos estão incluídos no revestivos no Senhor Jesus, em ser como Ele, tendo aquela semelhança de temperamento e conduta resultante de estar intimamente unido a Ele pelo Espírito Santo. Essa união proíbe a indulgência para com toda inclinação pecaminosa. Versículo 14 do capítulo 13. Mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Até que o Senhor venha, você abre mão das obras das trevas. Amém? Até que o Senhor venha, você anda como filho da luz. Amém? Até que o Senhor venha, você se reveste de Cristo. O que é se revestir de Cristo? É a prática da vida cristã. É olhar para o que Jesus fez e fazer igual.
Jesus enfrentou o sofrimento sem reclamar. Talvez você ande aí só reclamando, né? Ah, nada dá certo, nada não sei o quê. Jesus não reclamou, hora nenhuma. Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus leu a Torá, leu os profetas, leu a Bíblia. Jesus ajudou pessoas, Jesus falou do amor de Deus, Jesus orou pelas pessoas, abençoou vidas. Até Jesus voltar, faça exatamente o que ele fez. É só isso. É só isso. Irmãos, é alta noite, o dia já está raiando, né? O dia vem chegando. O nosso rei está voltando. E nós precisamos despertar do sono. Já leu o texto de Efésios capítulo 5, versículo 14? Desperta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. É hora de acordar, irmãos. Está na hora da igreja abrir os olhos. Está na hora da igreja acordar. Está na hora de eu e você despertarmos desse sono espiritual e acordarmos para servir a Deus de verdade. Chega de mimimi. Chega de disse-me-disse. Chega desse negócio de ficar em casa frio espiritualmente. Aproveita que o ano está acabando. Faça propósitos novos para 2023. Vamos nos levantar, irmãos, vamos acordar, vamos viver como filhos da luz. Não é só porque Ele vai nos abençoar mais, não. Sabe por que é? Porque Ele está voltando. Está pertinho a vinda dEle. Nós já escutamos os sinais de sua vinda. Ele está chegando, irmãos. Ele vai vir buscar a sua igreja e tudo isso vai passar. Lá nós não teremos mais problemas e dificuldades. Lá Ele será o nosso dia, a nossa luz, e desfrutaremos para sempre da sua misericórdia. Aleluia. Diga comigo assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Se coloque de pé, vamos orar.